Amém, Pai. Obrigado por esta noite, te agradecemos pela tua presença, por esse momento especial de estudarmos a tua palavra, Pai. Não há nada mais precioso que o estudo da palavra de Deus. Muitos trocam a palavra de Deus por outras coisas, mas nós queremos, em nome de Jesus, nos reunir aqui para estudarmos a tua palavra. Nos dê graça e sabedoria para ministrarmos a tua palavra em nome de Jesus, e abençoa cada pessoa que está aqui à noite, Pai. Toma Benê em tuas mãos, ó Pai, saúde dela, Deus. Toma também a Maria, Pai, e o Antônio, eles melhorem também de saúde. Toma também a Fabiana e o esqueci o nome dele, meu Deus. E o filhinho dela, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. João Pedro, Pai. Juliano. Toma em tuas mãos essa família, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à paz do Senhor a quem vai ouvir no YouTube, né? Eu estou gravando para depois editar e colocar lá no YouTube. Estamos aqui com 3 princesas na sala Google Meet. A nossa amada irmã Benê, o nosso amado casal príncipe também, né? Maria e Antônio. A nossa amada irmã Fabiana. Sim. Eu sou a pastora Patrícia com meu esposo, o pastor José Arthur. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre edificando o caráter de Cristo em nós. Nós estamos com estudos pontuais para esses momentos tão difíceis, né? Tem vindo cada vez mais notícias apontando para o período difícil que a igreja vai passar, não porque Deus seja mau, mas porque está profetizado e tem que se cumprir, né? E estamos, então, são estudos, posso dizer, estudos, colunas, né? Para esses momentos, que é o caráter de Cristo em nós, a perseverança, né? A firmeza da perseverança que houve na vida do apóstolo Paulo, nos momentos finais da vida dele, que nos ensinam muito para esses momentos agora. Batalha espiritual, porque estamos em intensa guerra espiritual. E Apocalipse, que nem precisa de muita explicação. Então, nós estamos estudando estudos, que eu posso dizer que são estudos realmente muito importantes para esses momentos que estamos vivendo na sociedade, na igreja, né? E hoje nós estamos na página 2, já começamos a apostila 2, já terminamos a apostila 1. Estamos na apostila 2, na página 2, para quem tem a apostila. Terminando, porque, na verdade, a apostila 2 é um aprofundamento da apostila 1. E nós aprofundamos aqui na apostila 2 mais sobre perseverança. Hoje nós vamos terminar, só tem 2 parágrafos. E vamos começar na página 3 sobre escolha obedecer, porque o caráter é feito de escolhas, né? Eu creio até que essa apostila, ela vai ter vão haver outras apostilas de caráter, porque esse estudo de caráter é muito rico, né? Isso. Tem muita coisa ainda que pode ser explorada e estudada, né, pelo povo de Deus. Então vamos lá para a página 2, diz assim: Jesus vai voltar e tudo aqui é passageiro. Graças a Deus. E aí as pessoas falam: pastora, essa senhora está chovendo no molhado. Eu já sei que ele vai voltar, eu sei que a igreja vai ser arrebatada e tudo aqui é passageiro. Ora, se nós sabemos disso, por que tanto apego material? Por que tanta busca de prosperidade? Por que tanta valorização de coisas tão pequenas que vão passar? Então, a questão é que nós realmente precisamos interiorizar esta verdade. Ela precisa estar arraigada dentro da gente, que tudo aqui é passageiro. É verdade. Então não tem porquê, como se dizia uma palavra muito antiga, que talvez a Maria, que é mais novinha, a Fabiana também não, a Benê talvez lembre, nos amufinar.
Nossa, isso aí é muito antigo. Isto é, nos estressar com coisas que vão passar, né? Então, e se o apóstolo Paulo, os nossos irmãos lá em Atos, já falavam que estava próxima a vinda de Cristo, agora então o que dizer, né? E os sinais mostram isso. Então Jesus vai voltar e tudo aqui é passageiro. Logo, nós vivemos pela fé no seu amor que não falha, na sua justiça, pelo seu sangue derramado na cruz. Precisamos voltar. Eu não digo nem que precisamos amar. Nós precisamos voltar a amar, crer e viver a mensagem da cruz. A igreja... muitos falam, pastora malha muito a igreja. Eu não malho a igreja. Porque eu amo profundamente a igreja. Eu prego e oro. Eu não só prego e oro pela restauração da igreja. Porque o meu maior sonho é a igreja cada vez mais se tornar a noiva que vai ser arrebatada e que mais vidas se incluam nesta noiva. Então, e a perseverança não tem como ela estar firme na igreja se não voltar a amar e crer e a viver a mensagem da cruz. Muita gente, quando tem aquele louvor da harpa, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. E aí você pega esse louvor e canta aquele restitui, eu quero o que é direito meu. E você compara, você fala, tem alguma coisa errada. Traz de volta o que é meu. Traz de volta o que é meu, né? Tá difícil. A minha vingança tem sabor de mel. Esse é o louvor mais demoníaco que tem. Eu não sei nem quem é que canta, também não quero saber. Mas a minha vingança vai ter sabor de mel. E não é vingança contra demônios, é vingança contra aqueles que falaram mal de você, enquanto a Bíblia diz que nós devemos amá-los. Então, alguns louvores hoje estão totalmente opostos aos princípios da palavra. E nós precisamos voltar à cruz. Tentaram substituir a cruz, né? Algumas igrejas judaizantes tentam substituir a cruz por objetos, arca, óleozinho perfumado e coisas judaicas. Nós amamos os judeus e oramos por ele. Quem ouviu hoje o que eu ministrei lá em Zacarias, eu falei sobre os judeus, o quanto Deus ama e quer alcançar os judeus, porque ele não esqueceu da aliança que ele fez com eles. Mas nós não temos que trazer as práticas do Antigo Testamento para hoje e substituir a cruz. Porque a lei se cumpre em Cristo. E porque não se fala mais da cruz. Eu sou do tempo em que os vitrais dos templos, né, dos locais de culto, ou lá na frente tinha uma cruz vazia. Hoje tem uma arca. E a cruz fica onde? Não precisa mais da cruz, precisamos da arca. A arca era para o Antigo Testamento, a arca hoje é Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque isso é uma estratégia do inimigo, porque a nossa perseverança vem pelo sangue de Cristo. E se a gente substitui a cruz já não é algo tão importante. Nós fizemos parte de um local onde se pregava que ter uma cruz pendurada num cordão era pecado. Porque a cruz é maldição. A cruz é maldição para quem não crê. Para mim a cruz é bênção, porque o meu Cristo morreu na cruz e hoje eu sou salva por causa disso. É verdade. Então o inimigo veio de uma forma sutil, penetrando dentro da igreja e tirando o foco da mensagem da cruz. Hoje pouco se prega sobre a cruz, se prega sobre 1000 maneiras de você ficar próspero, 1000 maneiras de salvar o casamento, 1000 maneiras de você ter um corpo saudável, coaching. E a cruz? Cadê a cruz, gente? A cruz tem que voltar pro coração, não a cruz com Jesus lá. A cruz vazia, pra gente olhar pra ela e falar, tudo que sou, tudo que posso,
Toda perseverança vem da cruz. Então, precisamos voltar à mensagem da cruz. A restauração da igreja passa por isso. Igreja local que não prega mais sobre a cruz, tá difícil. Né? É culto da prosperidade, é culto do empresário, é culto disso, culto daquilo, e o culto da cruz, hein? Culto da vitória. Que tal o culto do arrependimento e crer novamente no sangue derramado na cruz, né? Isso é perseverança. Eu não tenho como perseverar porque eu tenho dinheiro, porque eu sou próspera. Eu não tenho como perseverar porque eu tô com saúde. Eu não tenho como perseverar no Senhor nesses momentos difíceis porque eu sou um grande empresário, porque o meu casamento tá maravilhoso. Nada disso vai me levar a perseverar. O que vai me levar a perseverar é o sangue de Cristo. É a justificação em Cristo. É o amor de Deus transbordando em nossas vidas através de Cristo. Aí você vai falar, pastor, isso é tão básico, não dá para ensinar sobre coisas mais profundas? É porque essa busca por uma teologia tão profunda afastou a pessoa, afastou os cristãos do básico que nos leva a perseverar. É verdade, inclusive tem um trecho de Hebreus que fala que se a gente não cuidar dos fundamentos da nossa fé, a gente não vai conseguir para os outros fundamentos, né? Exatamente. Então, eu vou pedir que a Fabiana ligar o microfone dela, se ela quiser, né? E ler pra gente Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 33 a 36. A Benê tá tossindo também, né? Depois eu vou perguntar se as outras querem ler, devido à tosse. Lucas 21, 33 a 36. E isto, amada? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Amém. Nossa, que texto. Maravilhoso. Que texto. Como é que a gente vai escapar? A gente não vai passar? Não. Até o arrebatamento a gente vai passar pela perseguição do anticristo, né? Eu não vou falar nomes, mas quando eu compartilho alguma coisa que não seja a palavra de Deus, é porque eu vejo a importância no contexto de que nós estamos estudando. E está para ser aprovado, e vamos orar para que não, né? Na Câmara, está para ser aprovado a proibição de pregar alguns versículos e alguns textos bíblicos na mídia. E eu tenho falado isso, há tempos. Gente, vai chegar o tempo que nós vamos ser perseguidos por pregarmos a palavra. Né? Até brinco, eu quero minha cela cor-de-rosa, porque eu vou continuar pregando mesmo. Então, nós precisamos estar atentos. O que é atentos? Vigilantes, vigiando e orando, para que possamos passar por tudo que está por acontecer e permanecer de pé. É verdade. Diante do Filho do Homem. Permanecer firme na fé, permanecer na intimidade dele, amando ele, fazendo a vontade dele a qualquer preço necessário a ser pago. Ele já pagou o preço para a salvação. Mas a Bíblia fala que o evangelho é tomado por esforço. Que esforço é esse? Aquilo que nós lemos lá em Apocalipse. Aquele que tiver que ir para o cativeiro, irá. Aquele que tiver que morrer, morrerá. Esta é a perseverança dos santos. E esse trecho fala de juízo, né, também. Porque aqui uma parte que ele fala, né, de versículo 35, na versão King James de 1611, que foi uma das primeiras traduções na língua inglesa, fala que
esse dia virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. O juízo virá sobre todo o planeta, né? Mas Jesus falou para que nós, os discípulos de Cristo, vigiássemos. Se você não é cristão, você não vai ter o direito de entrar no reino de Deus futuro, né? E você falando de laço, eu me lembrei, não está aqui na Lembrou, né? apostila? E ele te livrará do laço do passarinheiro. Salmo 91. Isto é, ainda que este dia venha como laço, se você permanece firme buscando a palavra, vivendo a palavra, buscando o Senhor, você é livre desse laço. É verdade, muito bom. Né? Agora aqui na apostila, perseverar em Cristo, perseverar na sua palavra e sua vontade soberana em santidade e obediência de amor é a estrada para conservarmos nossa vida salva em Cristo, né? Eu nem vou ler Mateus 24:13, que todo mundo já conhece de cor, de tanto que eu já li. E aquele que perseverar firme até o fim será salvo. Aí você pergunta, aquilo está sendo escrito para cristãos, significa que já é salvo. Permanecer salvo é não perder a salvação. Vamos então, acabando sobre perseverança, esse era o finalzinho, vamos para a página 3. A outra tradução fala, aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Suportar até o fim. Agora vamos falar sobre perseverança, fala de escolher obedecer, né? Você precisa fazer a escolha de obedecer. Apostila, página 3. Obedecer é não se embriagar com o vinho deste mundo. Há 2 tipos de vinho. Há o vinho que aponta para o sangue de Cristo, para a vida de Cristo. E deste vinho nós precisamos nos embriagar, que é o se encher do Espírito Santo de Deus. Vinho novo é melhor, né? O vinho novo. E há o vinho que o sistema mundano oferece. Como a Fabiana até leu agora há pouco no texto, né? A libertinagem, a embriaguez e as ansiedades da vida, né? As preocupações, a busca pelos prazeres. Quando a gente fala de buscar prazeres, as pessoas colocam isso numa caixinha. Prazer é sexo fora do casamento, prostituição, é adultério, é ficar no bar bebendo até se embriagar, né? É ir pro forró, pro funk, pro escola de samba. Esses são os prazeres da vida. Também, mas não é só isso. Trocar a leitura bíblica para ficar só vendo televisão é uma embriaguez? É verdade. Trocar a leitura bíblica para só cuidar de si, né? Tipo assim, alguém chegar para mim e falar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, mas passa pelo menos 1 hora fazendo ginástica na academia, então para isso você encontra tempo? Isso é embriaguez. É verdade. Né? Negociar o que é prioridade para aquilo que não é embriaguez. Tomar o vinho. Não é errado fazer academia, não é errado ver televisão. Se eu tivesse dinheiro também faria. Eu amo fazer ginástica, é que eu não tenho dinheiro para isso. Eu não posso gastar dinheiro com academia e não botar comida dentro de casa. Eu acho que muitos estão nessa vibe. Mas, se eu pudesse, eu faria. Já que eu não posso, eu caminho, faço trilha, que é de graça. Ver um bom filme, né? A gente costuma, na hora do almoço, botar um filmezinho, um seriado pra ver, pra distrair. Não tem nada de errado. Passear não tem nada de errado, não estou dizendo isso. Ir no shopping não tem nada de errado. Ir no shopping, pra quem gosta, não tem nada de errado. Mas, eu estou dizendo que eu quando dava aula de criança, e a Fabiana, não sei se ela vai lembrar, acho que não, porque já era quando eu já não estava assim, muito junto dela, não, foi o período que a gente ficou meio em igrejas locais diferentes. Mas eu já contei isso, mas eu vou contar de novo, porque serve para adulto também. Eu sempre fui uma tia muito dura. Com as crianças, né? Com as crianças, muito amável, e elas me amavam, viu?
Quanto mais dura eu era, mais elas me amavam. E aí eu dava tarefa para elas lerem a Bíblia em casa. Pelo menos um versículo a cada dia. Aí quando chegava num domingo, né? Falava, quem leu? Aí todo mundo em silêncio, ninguém tinha lido, né? Aí teve um dia que eu ironizei, eu falei, a tia sabe que vocês não têm tempo para ler. Afinal de contas, tem que acordar, ir pro colégio, quem estuda de manhã. Ou quem não estuda tem que fazer o dever de casa. Depois tem que ver um desenhozinho, almoçar e ir pro colégio. Quando volta do colégio, tem que almoçar ou então lanchar. Aí tem que bater o papo com o amiguinho pelo celular. E aí tem que jogar um videogame, né? Aí tem que ver um desenhozinho na televisão, né? A vida de vocês é muito ocupada. Aí chega à noite, tá cansado, aí vai dormir. Eu entendo, não sobra tempo para ler a Bíblia. Aí eles ficaram parados, assim, olhando pra mim. Ai, tia, você é tão dura. Fui e sempre serei. Porque prioridade é prioridade. Desde criança a gente tem que ensinar a criança o que é prioridade. E a culpa das crianças não lerem, desculpa, perdão aos pais, é dos pais. Que deixam os filhos trocarem as prioridades ou não dão exemplo, que é pior. Porque filho que não vê pai e mãe lendo a Bíblia, ele vai questionar, para que eu leio? Vou ler, meus pais não leem. Não é? Então, nós não podemos nos embriagar. É verdade. Né? Porque as pessoas falam, eu não me embriago, pastora. Olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, né? Os pecados capitais, né? Ok. Mas quantas vezes você deixa de ler a Bíblia durante a semana? Você tem uma vida de oração? Você adora o Senhor? Às vezes, é mais quando eu vou ao culto, então você está embriagado. Né? É verdade. Inclusive, essa questão das crianças é muito importante, né? Não só para quem é cristão e para quem não é também. O próprio Jesus disse, né? Não embaraceis os pequeninos de chegar até a minha presença. Né? Exatamente. Então, tem muitos pais aí não cristãos que não ensinam absolutamente nada para suas crianças sobre Cristo, ou prefere, ao invés de explicar a Bíblia, né, oferecer um ovo de Páscoa, né, o que eles chamam ovo de Páscoa, e no Natal apontar para o Papai Noel, né? Quer dizer, esses pais também vão ser julgados, né? Porque não ofereceram a possibilidade, seus filhos não apresentaram aos seus filhos Jesus Cristo. Isso. Então vamos lá. Eu vou pedir, Maria, você está conseguindo ler ou não? Só diz sim ou não? E sim? A Benê também, né? Depois vou passar para a Benê, se ela quiser também. Jeremias, vamos abrir lá no Antigo Testamento, um dos meus livros preferidos também, depois de Ezequiel. Ezequiel é o meu xodó. Isaías é bom também. Jeremias 35, versículo 2 ao versículo 6. Vá à comunidade dos Recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Zazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinhas, seus irmãos e todos os seus filhos, e toda a comunidade dos Recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, líderes, e debaixo da sala de Gigdalias, Maazéias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos Recabitas
e lhe pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não bebemos vinhos, porque o nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Até aí. Interessante, né? Os recabitas, eles se separaram para Deus, era um voto que eles haviam feito de não sem beber, não beber vinho, mesmo que fosse o suco de uva, eles, fermentado, eles não bebiam. E Jeoaquim era o rei de Judá naquela época, era um rei que só Jesus na casa. Ímpio, idólatra, ele era brabo, né? Tudo que Deus considerava ruim, ele praticava. Ele se superava na maldade. E ele testou os recabitas. Fez convite gentil. Vem aqui até o templo. Olha para onde ele chamou. Para dentro do... profanando o que é santo. Né? Fazendo toda um merchandising, né? Venham aqui pra dentro do templo, vem beber vinho comigo. Olha, eu sou o rei, eu tô chamando vocês pra beber vinho comigo. Vocês não podem negar, vocês têm que honrar o rei. Eu sou uma autoridade, olha que honraria. Vem beber vinho comigo. Mas quem chamou foi Jeremias. Foi Jeremias? Foi. Rei de Judá, o Senhor dirigiu a vá como Jeremias chamou para testar. Isso. Mas foi debaixo Exatamente. da direção que Deus deu a ele, mas foi no reinado de Jeoaquim. Isso. A gente vê claramente que foi um teste. Foi um teste. Que Deus fez, né? Tanto é que botou o vinho na frente deles assim, né? Pra ver se eles... E todo um merchandising, né? Dentro do templo. Venham pro templo. Geralmente... os pecados com cara de não pecado são dentro do templo. Né? Porque se levar você para um prostíbulo, para uma danceteria, que hoje eu não sei como é que chama. Night club, né? Night club, sei lá. Para um forró, lá pro lugar onde eles cometem pecado brabo, levar eles pro bar, sentar lá na mesa, sai para beber umas e outras com todo mundo. Tá na cara, né? Ninguém vai. Mas vem pro templo. Vem pro culto. Vem aqui pra nossa reunião. Vai rolar uma fofoquinha. Vamos falar um pouquinho uns dos outros, né? Vamos colocar os assuntos em dia. Vamos fazer um desfile de moda. Vamos arrotar o que Deus tem nos dado. Usar um pouquinho de uma arrogância, prepotência, mas nós somos todos irmãos dentro do templo. Vamos nos embriagar um pouquinho aqui com os princípios do mundo, entrando dentro do que se diz igreja, mas continuamos sendo igreja, ainda que entre um pouquinho os princípios do mundo, tudo bem. Não tá tudo bem. Se você se separou para Deus, para viver em santidade, é tudo ou nada. É radical. Os recabitas falaram que não iam beber vinho, não importa se era Jeremias que estava chamando, não importa se era dentro do templo. Nós vamos permanecer firmes ao que nos propomos diante de Deus. Não estou falando que agora você não vai, como alguns... Porque se alguns fazem propósito de não cortar o cabelo, é ele e Deus. Cada um é cada um. Eu estou falando de votos comuns. Por exemplo, para todo mundo exige o voto de não falar mal da vida do irmão e dos outros. Para todo mundo existe o voto de não mentir. Para todo mundo existe o voto de andar decente e não defraudar aquele que te vê. Para todo mundo existe o voto de não adulterar e de só fazer sexo no casamento. Para todo mundo existe o voto de não se embriagar, não se drogar e não destruir o santuário, que é você onde Deus habita. Né? E por aí vai. Eu poderia passar aqui a noite toda falando de coisas que são comuns a todos. E aí não adianta você cantar que nem um passarinho no louvor, e quando chega na hora do lanche na cantina, né? Que hoje às vezes tem cantina nos locais, né? Onde você congrega e vai ali lanchar. E você viu aquela irmã hoje?
tarararará, nossa, destila veneno. Da mesma boca sai bênção e maldição. E a Fabiana tá balançando a cabeça porque isso é real. E acontece mesmo. Da mesma boca consegue sair bênção e maldição. Adoração, entre aspas, ao Senhor e veneno no final do culto. E isso é se embriagar. É exatamente isso. É se embriagar com vinho deste mundo. Eu não sou perfeita, gente. Eu cometo pecado. Aquele que não comete, diz a Bíblia, que aquele que não comete pecado é mentiroso. Eu cometo, não comete. Mas uma coisa é cometer, outra coisa é praticar. Estilo de vida, né? Uma coisa é, no momento, você falou algo que não devia falar de alguém. Ai, errei. Pede perdão. Até a pessoa, olha, me perdoa. Eu não deveria ter falado isso. Eu errei. Me desculpa. Eu falei mal dessa irmã e tô errada. Você me perdoa porque eu destilei veneno. Na mesma hora pedi perdão. É uma coisa. Outra coisa é sentir prazer. Todo culto tá ali falando de alguém. Encontrou com alguém, tá falando de alguém. Aquilo se torna uma prática. É verdade. É um prazer. Se tornou uma embriaguez prazerosa. Tem até um trecho de Provérbios que fala, né, que as palavras do maldizente são como deliciosos bocados, deliciosos comidas, né, que descem até o mais interior do ventre. Então, nós temos aí que a conversa sempre começa com doçura, mas depois descamba para fofoca, para maledicência, falar mal dos outros. Isso deve ser evitado ao máximo no meio do povo de Deus, falar mal dos outros, né? Exatamente. Com certeza. Olha só, eu não coloquei aqui para ler, mas eu vou até ler aqui. Foi bom, pastor, ter lembrado que foi Jeremias. Obrigada por ter me corrigido, né? Foi Jeremias que falou para os recabitas, né, virem para o templo. Estava testando eles. E olha aqui no versículo 18, que lindo. Jeremias disse então à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel: vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, tem cumprido todas as suas instruções e tem feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Isto é, sempre haverá servos que sirvam a Deus no meio de vocês, porque vocês escolheram obedecer. E obedecer é melhor do que sacrificar. Né? A maior adoração não é o cântico que você canta bonito, porque vamos falar, é lindo cantar na igreja, né? Lá no templo, o órgão tocando, o teclado, né? Todo mundo bem vestidinho, ar-condicionado, né? Aquele irmão na guitarra, no violão, aquele ambiente. Até quem não gosta de adorar acaba adorando. Mas a verdadeira adoração é a obediência. É um louvor que eu estava ouvindo. De criança? Não, é um louvor que eu estava ouvindo sobre Moisés, sobre Abraão sacrificando o filho dele, aquele que a gente ouviu. Ah, muito lindo. E que tem uma parte do louvor, tem uma parte do louvor que fala assim, quando a melhor opção é dizer não para o que Deus está pedindo para a gente, e a fé pede que a gente diga sim. Isso é o cristianismo. Toda a minha emoção, tudo diz para fugir, para dizer não. Mas a fé, o Senhor diz sim, você tem que dizer sim. Tipo, eles podiam ter falado: Jeremias está chamando, dentro do tempo, vamos beber um vinhozinho, afinal de contas, né? Ninguém tá vendo. A carne né? A gente aqui. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Tá eu, Jeremias, a gente aqui. Não. Obedecer, porque eles tinham feito esse voto. Jonadab tinha pedido isso a eles. Então, depois até eu mando para vocês onde está toda essa história. Então, só usei esse exemplo para ver que a gente precisa ser obediente naquilo que Deus pede pra gente, né?
foi oferecido vinho em grande quantidade. Estou falando do texto que a Maria leu, né? Bebida forte dentro da casa do Senhor. A bebida, o vinho forte nesse texto tipifica a oferta de embriagar-se com os princípios desse sistema mundano. E amados, se você não ouviu, eu peço que você ouça o que eu compartilhei no WhatsApp hoje, lá em Zacarias capítulo 10 e 11. Depois, se você puder, foram só 28 minutos. Foi uma palavra que Deus me deu ontem, eu acordada trabalhando. Lá no plantão. No plantão, cuidando dos idosos, enquanto eles dormiam, sentada ali sem dormir, eu abri a Bíblia, fui escrevendo, anotando por toda a Bíblia o que Deus estava falando. Porque a gente precisa remir o tempo, aproveitando até no banheiro, fazendo as minhas necessidades, eu leio a Bíblia, eu não perco tempo. Em pé numa fila, a gente tem que estar remindo o tempo, né? Porque o tempo urge. E aí eu compartilhei, quando eu cheguei, tomei um banho, tomei um café da manhã e compartilhei essa palavra. E ela fala muito dos falsos profetas, dos falsos pastores de uma forma muito forte. E isso está acontecendo, amados. O sistema mundano, os princípios da grande meretriz assentada sobre as águas, que fala lá em Apocalipse 17, infelizmente está entrando dentro do que se diz igreja, né? E estão relativizando, esta é a palavra, relativizando o pecado. Estamos em tempos modernos, o que era pecado antigamente, hoje já não é mais. A mentirinha branca. Né? Vamos então, atualizar a Bíblia. Atualizar a Bíblia, né? A nossa digníssima, não posso falar, mas você sabe quem é, a loura dos baixinhos, falou que a Bíblia tem que ser reescrita. Mas não precisa ser uma ímpia para falar isso, né? Um grande pregador de Deus, que eu também não vou falar o nome, que pregava de uma forma muito profunda e maravilhosa a palavra de Deus. Caiu também. Caiu e eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvi quando ele falou que a Bíblia precisava ser atualizada. É verdade. Atualizada. É triste, né? Eu vou pedir que a Benê leia pra gente, se ela puder ler, Efésios capítulo 5, versículo 15 a 20. Efésios capítulo 5, versículo 15 a 20. Você pode ler, Benê? Se ela puder, ela falou que estava tossindo, não sei se pode. Não, mas no momento estou bem. Efésios 5, 15 a 20? Isso. Sim, tá aí. Vamos lá. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si como salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja. 21 não, né? Não. Veja. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Isso aqui está sendo escrito para uma igreja, não é para ímpios. Irmãos que se reúnem na igreja da cidade de Éfeso, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos. Se ele está falando isso é porque deveriam ter alguns que estavam vivendo de uma forma insensata. É verdade. Né? E o que é sabedoria? Acabei de falar isso, aproveitar ao máximo cada oportunidade para ler a Bíblia, cada oportunidade para pregar a palavra, cada oportunidade para ajudar o irmão, para orar por ele, para compartilhar a palavra com ele, né? Cada oportunidade, porque os dias são maus. Nossa, se na época que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja de Éfeso, os dias já eram maus,
Se ele tivesse vivo hoje, ele ia arrancar o pouco cabelo que ele tinha. É. Porque eu não considero nem que os dias estão maus, os dias estão abomináveis. É verdade. Abomináveis. E é o maior sinal do final dos tempos, na verdade, é a decadência do ser humano moralmente, espiritualmente, né? Nós vemos uma decadência total. Me lembrei agora de um livro que foi escrito, né, há muitos anos atrás, chamado O Fator Melquisedeque, que falava que o início do fim das grandes civilizações vieram após o começo de uma grande decadência moral. Exatamente. Os grandes impérios caíram por conta da decadência moral. E aí nós temos a nossa nação, né, que está afundada na decadência moral e espiritual, né? Então vamos lá, na apostila fala: Deus não vai impedir que a bebida seja oferecida a seus filhos e filhas. Não vai. Não vai. Ele respeita o livre-arbítrio. Mas nenhuma tentação é maior do que a força, a graça e a verdade de Deus em nossos corações. Quando temos uma real vida de oração, leitura e prática da Bíblia e intimidade com o coração de Deus. Você pode ler, pastor? 1 Coríntios, ele vai ler na Nova Almeida atualizada, né? Isso. 1 Coríntios 10, de 11 a 13. 1 Coríntios 10, de 11 a 13. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Meu Deus. Por isso, aquele que pensa... Deixa eu ver aqui até quando veio, né? Por isso... Até o 13. Deixa eu ver aqui. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Primeira coisa, aquele que julga estar firme, vigia, Exatamente. ora para não cair. Exato. E a tentação vem. Não vem além do que podemos suportar, mas ela vem. O Senhor dá escape na tentação. O Senhor não livra da tentação. O Senhor livra na tentação. Mas só livra aqueles que buscam. Porque também Ele não vai livrar aquele que está gostando da tentação. Essa tentação é saborosa, é que nem aquele vinho espumante. Eu acho que eu vou beber. Aí Deus recua. Porque Ele respeita o livre-arbítrio. Né? É verdade. Precisamos estar vigiando e orando para não nos embriagarmos com as ofertas e princípios malignos desse sistema mundano, nem com a religiosidade que tem assolado a igreja. Fabiana, você pode ler Lucas 21, de 34 a 36? A Maria não leu isso. Ela já leu, mas a gente vai... Foi a Fabiana que leu. Lucas 21, 34 a 36. Mas lê de novo. Você está aqui de novo. O apóstolo Paulo uma vez falou assim: não me canso de repetir as mesmas coisas a vocês, porque isso é proteção para vocês, né? Então, Lucas 21, de 34 a 36. Pode ler de novo aí, Fábio. Caiu de novo em você, então pega aí. É Deus. Tenha cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos na face de toda a terra. E orem para que vocês possam escapar de tudo
está para acontecer. Está em pé diante do Filho do Homem. Viu? O Senhor hoje nos deu 2 vezes esse recado, hein? 2 vezes. O próprio Jesus falou isso, né? Isso. Jesus falou isso. Então, precisamos ter um coração disposto, né, para obedecer. Primeiro, para obedecer a Deus em tudo. Vamos voltar lá em Jeremias. Vou pedir que a Maria leia de novo Jeremias 35. O recabita está caindo de novo aí para Maria. Olha o recado, hein? Eu tô falando de propósito não, hein? 8 e 10, né? Jeremias 35, só que agora o versículo 8 e 10. Versículo 8 e 10, né? É. Temos obedecido a tudo que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas. Jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Versículo 10, né? Porém, Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo o que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. temos vivido em tempo. Olha só, esse viver em tendas fala também de não se embriagar com as coisas desta vida. O que é viver em tendas? É desapego. É verdade. Significa que agora, nós vamos agora pro mato, se bem que seria É uma uma ideia- delícia, né? uma ideia E boa. viver em tendas. Mas fala de desapego. Se você trouxer, não literalmente, mas o princípio, viver em tendas é desapego material. E também é um sinônimo de que a nossa vida é passageira aqui na Terra. A nossa E pátria não é aqui. A nossa pátria não é aqui, a gente está de passagem aqui nessa terra. Tanto é que os beduínos são assim no deserto. Ele monta uma tenda, quando a situação ali fica ruim, ele pega a tenda. São os povos chamados nômades, né? Ele pega a tenda e vai para outro lugar onde tenham condições melhores. Assim somos nós nessa terra, né? Nós somos apenas peregrinos e passageiros aqui nessa terra, né? Esperando a nossa... E o próprio Jesus nos ensinou isso, né? Mostra-nos aonde tu dormes. E aí ele vai falando, chega um momento que ele fala: eu não tenho onde recostar A cabeça. Tá a fim de me seguir assim mesmo? Era tipo dos ciganos hoje, né? Exatamente. Cigano não faz casa, né? Exatamente. E, tipo, o próprio Jesus, ele nos ensinou, quando ele falou: eu não tenho onde recostar a cabeça, vocês querem me seguir assim mesmo? Né? Tô parafraseando. Porque para ser meu discípulo, eu tenho que ter o mesmo coração que eu tenho. Eu não tenho onde recostar a cabeça, isto é, eu não tenho apego a nada. Para ser meu discípulo, é assim. Tem que ser quer, desapegado. é esse o pacote. Não quer, não tem como. Discípulo é desapegado às coisas aqui desta terra. Hoje eu tenho um carro, amanhã eu posso não ter. Hoje eu tenho uma casa, amanhã eu posso ter um casebre. Mas a vida segue com Jesus, né? Precisamos ter um coração disposto para não se embriagar com esse sistema. Já lemos Jeremias 35, de 6 a 8. Quem leu foi a Maria, né? Maria. Eu vou pedir então que a Benê leia pra gente Apocalipse 17, de 1 a 5. Eu até citei já, né? Nem sabia que estava aqui. E um assim, Apocalipse 17, de 1 a 5. Olha só o sistema babilônico aqui citado. 17. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha
que estava coberta de Nossa. nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 olhos. Meu Deus. A mulher estava vestida de azul e vermelho e Púrpura adornada de escarlate. ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Nossa. Leu 6. Leu 6, só. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Meu Deus. Olha só. A gente vai chegar nisso, né? Que eu tô dando Apocalipse, já tô no capítulo 14. Mas Fiquei muito admirada. é só até aí. Aí, olha só. Aqui já é o momento em que as taças foram derramadas. Meu Deus. Aí já estão com as 7 taças. Elas já foram derramadas. E vem o julgamento da grande prostituta. Por isso que eu digo que Apocalipse é simbólico. Porque quem quiser ler Apocalipse literal, Vai vai achar que tem uma mulher gigante, Montada. vestida de prostituta, sentada em um monte de água. Pelo amor de Deus, Pelo né? amor de Deus. Essa grande prostituta, por que mulher? Porque a igreja também é comparada a uma mulher. Ela é a noiva de Cristo. E o inimigo, ele não é criativo, ele imita. Tudo. Jesus tem a noiva, o inimigo tem a prostituta. Então, o dragão tem a prostituta, que é o sistema mundano. A igreja é o oposto do sistema mundano, ou deveria ser, né? A noiva de Cristo é santidade, verdade, unidade, amor, generosidade. É o oposto do que o sistema mundano prega como verdade. Então, a igreja é a noiva, o sistema mundano é a prostituta. E o sistema mundano embriaga quem? Embriaga líderes governamentais, que são os reis. E a gente está vendo isso. Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Estão embriagados. Né? Cada vez mais. Né? Eles embriagam reis, habitantes, não só reis, mas seres humanos sem Deus, né? Se embriagando com o vinho que a prostituta oferece, que é o quê? São os valores, sistema mundano com valores contrários à palavra de Deus. Aí João foi levado pelo Espírito a um deserto. E ele viu essa mulher, essa prostituta montada na besta. Quem é a besta? O anticristo. Olha a cor da besta. Qual é a cor da besta? Vermelha. Vermelha. Qual é a cor do comunismo? Vermelho. É coincidência, né, pastor? É só coincidência. E ela estava... Vocês podem ver que ali Deus revelou que esse sistema de valores sem Deus não tem nada para nos oferecer. Onde é que a besta estava com a prostituta? No Um deserto. O que o deserto tem para nos oferecer? Nada. Nada. Então, a mulher, a prostituta, que é o sistema mundano, estava montada, estava governando a besta vermelha, que é o anticristo. Coberta de nomes blasfemos, que é a blasfêmia, né? E a besta, né? Estava coberta de nomes blasfemos, tinha 7 cabeças. Tanto a prostituta, a besta também tem 7 cabeças e 10 chifres. Esses 10 chifres falam de autoridade e as 7 cabeças falam de governos que vão apoiar o anticristo. A gente está até estudando a isso. A prostituta tem uma cabeça, mas a besta tem 7. Né? Exatamente. E a mulher estava vestida de púrpura e vermelho, adornada de ouro. A igreja é adornada de ouro, que é a glória de Deus. Só que, como eu falei, o inimigo ele não é criativo, ele imita. Então ele adorna adorna a besta, adorna os homens, adorna os governantes com o ouro que a terra oferece. Que é a glória humana. A glória humana, as abominações, os subornos, né? As maracutais. Cheia de coisas repugnantes, impureza. E aí, Babilônia. A Babilônia existe? Tem Babilônia hoje? Física? Não. Tem as ruínas só, né? A Babilônia não existe mais, ela foi destruída. Então, essa Babilônia é simbólica.
Assim como Nabucodonosor lá na Babilônia era imundícia pura, a Babilônia hoje é o sistema mundano, né? Com as suas práticas repugnantes. E aí o versículo 6 eu fiz questão de ler, porque tem uma galerinha que fala que a igreja vai ser arrebatada antes da manifestação do anticristo. Então, me dá liquid paper para eu pagar isso aqui. Porque aqui fala que a mulher, que é o sistema mundano, estava embriagada com o sangue dos santos. Que santos são esses, gente? É a igreja que vai estar aqui quando o anticristo se manifestar. Testemunha de Jesus. Né? E muitos, né? Lembra lá quando foi aberto o quinto selo, que os mártires falaram: até quando o Senhor não vai julgar os que nos perseguiram? Ele aguente mais um pouco, né? Para que complete o número de mártires. Muitos cristãos vão morrer nesse período. Imagina. Vamos trazendo agora para o atual. Imagina que saia a lei, que se você pregar, se você ler o texto que eu mandei para você, uma das leis é que você não pode mais falar versículos na Bíblia que fale contra o homossexualismo e contra a prostituição. Até hinos você não pode cantar determinados. Quer dizer, se eu pregar, eu vou estar infringindo a lei do homem. Infringir a lei do homem é cadeia. Perseguição. O que é isso, gente? Não tá pra brincadeira. Por isso, a pastora era muito séria. Tem gente que fala isso pra mim: você é muito séria. Estamos em tempo de brincar? Não. A seriedade é muito grande, né? Ainda temos mais 5 minutos. Então, vamos lá. Precisamos ter um coração disposto para obedecer a Deus em tudo, já lemos, para não se embriagar com esse sistema, para não ter apego material nesse sistema. Jeremias 35. É o mesmo, né? Quem leu, acho que por último foi a Benê, então lê aí, pastor. Jeremias 35, nós lemos o 6 e o 8, agora lê o 7, o 9 e o 10. De novo lá em Jeremias 35. Só que agora versículo 7, versículo 9 e 10. Não construam casas, não façam plantações, não cultivem nem possuam vinhas. Morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros. Aqui fala nômades, ainda tá melhor. Significa que, então é pecado. Por exemplo, a Maria acabou de fazer a casinha dela, isso é pecado? Não. Não. Agora, se ela e o Antônio se apegarem à casa, sim. Acabei de comprar um carrinho, é pecado? Não. Mas se você se apegar ao carro, Tá entendendo? Não é errado ter, errado é se apegar. Aqui fala de desapego. 9. Não construímos casas para morar, não temos vinhas, nem campos, nem plantações. E o 11, né? Não, 10. O 10. Temos morado em tendas e assim temos obedecido e feito tudo o que o nosso pai Jonadab nos ordenou. Os recabitas estão ensinando a nós sobre desapego material. Quem acha que vai permanecer firme nesses tempos que estão para vir com apego material vai se dar mal. É verdade. Inclusive tem até uma teoria, né? Eu não sei se é uma teoria ou uma vertente social que fala fala dos minimalistas. O que é o minimalista? Minimalista é aquela pessoa que só compra, só adquire coisas, bens materiais, quando necessário. Por exemplo, você tem um objeto dentro de casa e você vai comprar só porque o seu vizinho tem um objeto mais avançado. Não é dessa forma. Nós temos que ter as coisas no sentido de que sejam necessárias para nós e se pudermos comprar, porque as coisas estão muito difíceis até de comprar, né? Se pudermos comprar, vamos comprar para substituir aquilo que se quebrou e não tem mais reparo, não tem mais conserto, né? Seria isso. Por exemplo, eu só vou comprar um outro tênis quando o meu furar. Eu só tenho 2 pés. Eu também. Né?
eu só vou comprar uma geladeira, isto é, se eu puder comprar, se a minha quebrar. Por exemplo, o celular. Hoje em dia as pessoas, e não vem falar que é rico que faz isso, não. Não. Tem pobre fazendo em várias prestações, se endividando para ter um celular chique. Ou é mentira? É verdade. É verdade, mas o meu celular de 2010. Eu não vou dar nomes, mas eu conheci uma pessoa que a filha entrou no auxílio do governo. A filha, que já é uma adolescente, tem 20 e poucos anos, entrou no auxílio e usou o dinheiro do auxílio para comprar um Apple. Isso é criminoso. Misericórdia, Jesus. É criminoso. Isso é falta de valores. E Apple celular. E essa adolescente prega na igreja. É isso que eu tô falando. Pastora, a senhora inventa. Gente, tá na cara que a igreja precisa de muita restauração. Essa não é a noiva que o senhor vem buscar. Mas se eu fosse ele, eu não buscaria. Então nós precisamos orar. A gente quer ser arrebatado? Quer logo ir para a presença do Senhor? Eu quero. Então vamos orar pela restauração da igreja. Né? Então vamos lá. Nossa pátria não é aqui. Aqui nós somos peregrinos. Então, nós vamos parar aqui. Nós lemos como último texto Jeremias 35, 7, 9 e 10. E semana que vem, se Deus quiser, se Deus permitir, nós damos continuidade, ainda falando sobre não ter apego material. Amém? Eu vou pedir, então, que para terminar, o pastor José Arthur fez a oração inicial. Eu vou pedir, então, que a Benê, que está nos dando a honra de estar aqui conosco hoje, faça a oração final, então, abençoando as nossas noites, nossa noite, né? Abençoando que Deus continue falando aos nossos corações. Amém, Benê? Você pode orar? Amém. Pai, nós te agradecemos muitíssimo, Senhor, por tais momentos que aqui passamos de aprendizado, de comunhão, Deus de advertência, Senhor, sobre a tua palavra, sobre viver dignamente diante de ti com um caráter ilibado, Senhor. Amém. Nos ajuda, cada um, Senhor, que participou, aos teus filhos que estão nos ensinando, estudando ali, se esmerando para nos trazer, Senhor, algo para nos tornar mais sábios e mais também santificados diante de Ti, abrindo nossos olhos, Senhor, para a Tua palavra, Deus. Abençoe, nos dê saúde, nos dê graça, nos dê uma noite tranquila, sono do justo. Amém. Fala conosco e alega nosso coração em tudo, no nome de Jesus, supra todas as necessidades nossas. Em nome Amém, de Jesus. Jesus. Amém. Eu quero avisar aqui que apesar de segunda-feira que vem ser 1º de maio, feriado, às 7 horas eu estarei dando estudo, mesmo sendo feriado. Amém? Então tá. Quero me despedir dos irmãos que vão ouvir aí no YouTube. Eu e o pastor Zé Arthur desejamos que Deus continue falando grandemente ao coração de vocês, tá bom? Fiquem na paz e até a próxima.